todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Altair Silva, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente desta sessão, deputado Maurício Kudilac. Ata da 32ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado em 26 de abril de 2023, sob as presidências do deputado Mauro de Nadal, Maurício Kudilac, Marco da Rosa e delegado Egídio. Secretaria, deputados Marco da Rosa e delegado Egídio. Às 14 horas do dia 26 de abril de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuída eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados delegado Egídio, Sargento Lima, Maurício Peixe, Fabiano da Luz. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram palavra os senhores deputados Márcio Machado, PL, e Emerson Stein, Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB, PSDB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberto a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Ex ofício foi aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo número 0001/2023. Em seguida, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária às 16 horas e 6 minutos do mesmo dia. Para constar, eu lavrei a presente ata. Está em apreciação? Agora, a segunda ata da 8ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 26 de abril de 2023, sob as presidências deputado Mauro de Nadal, secretaria deputado Marcos da Rosa e delegado Egídio. Às 16 horas e 6 minutos, dia 23 de abril de 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada no projeto de decreto legislativo número 0001/2023. Foi mantido o veto total em turno único, encaminhado pela mensagem de veto número 0066/2023. Aposto ao projeto de lei complementar número 191/2019, com a seguinte votação: 19 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto total em turno único, encaminhado pela mensagem de veto número 0070/2023. Aposto ao projeto de lei complementar número 023/2020, com as seguintes votações: 23 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Foi mantido o veto total em turno único, encaminhado a mensagem de veto número 0091/2023. Aposto ao projeto de lei complementar número 250/2020, com a seguinte mensagem de votação: 19 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Ato contínuo, o senhor presidente informou que foram aprovados os pedidos de informações número 180 a 183/2023, as moções número 625 a 645/2023, como requerimento número 1669/2023. Na sequência, deferiu os requerimentos número 1650 a 1668 e 1670 a 1676, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações
número 427 a 436/2023. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Lunelli, Matheus Cadorim, Massoco, Rodrigo Minotto. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Altair Silva. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Queria aproveitar para saudar os alunos e o professor do Colégio Bom Jesus, Coração de Jesus, aqui de Florianópolis. Sejam bem-vindos. Professor Renato Christopher dos Santos. Informar que nós não temos todos os deputados em plenário, porque hoje a sessão é híbrida, então, na quinta-feira, muitos deputados estão fazendo a sessão online. Passamos às breves comunicações. Primeiro inscrito para falar, deputado Altair Silva. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos. Meu bom dia, senhor presidente, deputado Maurício Scodilac. Quero saudar os senhores deputados, as senhoras deputadas, saudar todos que estão aqui participando desta sessão, os jovens que participam aqui pelas escolas, sejam muito bem-vindos a esta sessão legislativa. E venho na manhã de hoje, senhor presidente, falar de um tema que tem sido recorrente nesta casa e também recorrente a nível nacional. Nós vivemos um conflito de interesse e que a Constituição Federal, já de 1988, tinha deixado bem claro que as terras indígenas são terras em que havia índio, ou que há índio, no período da promulgação da Constituição, que foi em 1988. Pois bem, nós estamos vivendo uma insegurança no campo. Por um lado, alguns movimentos querendo fazer com que o nosso Código Ambiental catarinense, seja substituído pelo Código da Mata Atlântica. Por outro lado, vem grupos com interesse de fazer com que o marco legal, que está na lei máxima da nossa Constituição, seja mudado por uma decisão do STF. Então, nós vivemos, na verdade, uma verdadeira apreensão no campo. Juntamente com os movimentos dos trabalhadores sem terra, nós fizemos com que o agronegócio viva sob ameaça, sob preocupação. Isso não é bom para a economia, isso não é bom para a geração de empregos, não é bom para a imagem do Brasil e só estimula o conflito. Quando o governo que aí está, o governo federal, que hoje governa o país, toda vez que eles retomam o poder, vem à tona esse mesmo tema, levar conflito ao campo, e o conflito leva à desesperança. A desesperança impede os investimentos. O que faz o empreendedor investir é ter esperança no futuro, segurança jurídica para ele continuar investindo. E nós estamos vivendo esse momento muito obscuro para o agronegócio brasileiro. Segundo a FUNAI, mais de 117 milhões de hectares no Brasil são de terras indígenas, ou seja, 13,8% do território brasileiro são destinados para terras indígenas. O IBGE, no último censo, registrou 1.653.000 índios no Brasil, 350 povos indígenas.
70 mil hectares por índio. A comunidade indígena quer um aumento de mais 50% de sua área, ou seja, passando para 20% do território brasileiro. Eu não conheço nenhum, a maioria são poucos cidadãos no país que tem 70 mil hectares por pessoa. A maioria não tem um palmo de metro quadrado, paga um aluguel. Os índios já têm mais de 70 mil hectares por índio nesse país. Para que mais terra? Com todo respeito aos povos indígenas, que são seres humanos, como nós, merecem o seu espaço, mas já tem um espaço reservado, assegurado pela Constituição. Se o marco temporal for rejeitado, milhares de pequenos agricultores perderão as suas terras. Terão que entregá-lo aos índios, mesmo aquelas cujas famílias compraram de forma legal há mais de 100 anos. Veja bem o conflito estabelecido. Em Chapecó, por exemplo, 166 famílias perderiam as suas terras. Outras 100 famílias em Abelardo Luz e Poaçu, nestes locais, as sedes dos dois municípios passariam a ser terras indígenas, ou simplesmente o município deixaria de existir. O processo envolve o governo de Santa Catarina e indígena, como o povo caigangue, guarani, que reivindicam um território maior na região central do estado. O governador Jorginho, inclusive enquanto senador, já se posicionou favorável ao marco legal. Favorável ao marco legal é ser favorável ao que já está na Constituição, que terras indígenas são aquelas onde haviam índios povoando no ano de 1988, quando foi promulgado a última Constituição. E veja bem, em despacho, o ministro Edson Fachin, todos sabem quem colocou o Edson Fachin lá? Todos sabem quem que disse que os processos da Lava Jato tinham que voltar à estaca zero, como se não tivesse acontecido nada? Aliás, o ministro Fachin reconhece que é um amigo íntimo e muito grato ao presidente, que infelizmente hoje governa o país. Nós temos que rever isso. E ele manteve a indicação para a retomada da análise pelo colegiado do STF. Imagine o escárnio com o povo brasileiro, com quem trabalha e produz e gera as riquezas. Em Chapecó tem a sede de Trentim, que foi uma área demarcada pela Constituição. Muitos agricultores perderam as suas terras e lá foi levada a comunidade indígena, que foi acolhida, mas aquilo lá virou tudo uma tapera. Quase que região abandonada, não se produz nada. E agora os vizinhos próximos estão ameaçados de perder mais terras ainda. Amanhã, dia 28, deputado Mazocco, lá na cidade de Cunhaporã, onde que nós temos família que há mais de 100 anos com escritura, com pagamento, agora não tem inclusive o CAR, que é eu tenho aqui vários CAR, eu acredito que os colegas deputados também receberam, que são documentos necessários para que o produtor possa acessar o crédito rural, possa fazer o custeio do banco, possa fazer o financiamento para pagar o trator. Eles já não têm mais os CAR, estão suspensos. Administrativamente foi tomada essa decisão, já há uma punição de quem trabalha e produz, e lá em Saudade região não tem nenhum índio habitando aquele município. Então veja bem o conflito que se arma, totalmente desnecessário, tirando a esperança de quem trabalha e produz. E por isso nós vamos ter uma grande reunião amanhã e vamos criar uma força para que o Brasil continue sendo dos brasileiros,
e também dos índios, mas os índios não precisam mais terras do que já possuem hoje. Por isso, deputado Mazzuco, Vossa Excelência está com uma parte. Bom dia, presidente, demais deputados. Parabenizar o deputado Altair por estar trazendo também esse assunto, assunto recorrente e que tem trazido muitas preocupações para essas famílias que, como muito bem colocou o senhor, há muitos anos adquiriram essas terras. São aí 1.253 famílias que estão vivendo esse momento difícil. E se tiver mesmo, Altairão, uma sugestão, se tiver mesmo que ampliar essas áreas de terras, se a FUNAI entender mesmo que tem que ser dessa forma, que não seja do sacrifício dessas 1.250 famílias que já adquiriram há anos essas terras. A forma que a FUNAI está propondo aí, como o senhor muito bem colocou, é uma média de 25 hectares para cada família indígena. Vejo que a média da agricultura familiar hoje é de 5, 10 hectares por família que estão no campo trabalhando. Então, parabéns pela colocação. Sei que será uma grande audiência lá em Saudades, não vou estar presente por causa de outros compromissos, mas é um assunto de muita relevância e que essa casa precisa realmente se envolver e fazer força junto ao Congresso, junto ao Senado, para que não ocorra essa tragédia, porque com certeza essas famílias não vão aceitar deixar as suas casas, seus lugares herdados por avó, bisavó, criados seus familiares lá, e agora de uma decisão administrativa, isso é importante dizer, administrativa, posso estar pelas propriedades. Muito obrigado pela parte e parabéns aí pelo assunto levantado. Muito obrigado, senhor presidente. Tenham todos um bom roteiro, um bom trabalho em seus municípios ao final de semana. Muito obrigado. Obrigado, deputado Altair Silva. Parabéns pela importância do tema levantado. Em breves comunicações, consulte se mais algum deputado gostaria de usar a palavra. Está inscrito o deputado Zé Milton, e nós vamos fazer agora, então, a suspensão da sessão, porque o pedido do deputado Zé Milton é para a manifestação do vereador Zelindo Moreto e do padre Joel Sávio para discorrer sobre a festa Nossa Senhora do Caravaggio. Com a palavra, deputado Lucas Neves. Presidente, eu gostaria só de reconhecer aqui a presença dos vereadores de São Joaquim, o vereador Fernando, o vereador Johnny, o vereador Márcio, estão aqui nos visitando lá da Câmara de Vereadores de São Joaquim, agradecê-los aí pela visita e fazer esse registro aqui na sessão. Obrigado. Obrigado, deputado. Nesse momento, então, eu suspendo a sessão, convido o deputado Zé Milton, que a pedido dele, nós teremos a manifestação do vereador de Nova Veneza, senhor Zelindo Moreto, acompanhado do padre Joel Sávio, para discorrer sobre a festa da Nossa Senhora do Caravaggio, que acontece no município de Nova Veneza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite especial ao deputado Zé Milton. Em nome do deputado, quero cumprimentar aos seus colegas também dessa casa. Meu bom dia também a todos que se fazem presente aqui no plenário e todos os funcionários dessa Casa Legislativa. É com muito prazer que a gente vem apresentar nossa proposta lá do distrito de Nossa Senhora de Caravaggio, Nova Veneza, na qual temos a festa de Nossa Senhora de Caravaggio. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essa festa lá do distrito de Nossa Senhora de Caravaggio. Eu sou o vereador Zelindo Moreto, do município de Nova Veneza. E aqui nós temos o reitor, padre Joel Sávio, do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, na qual ele fará o uso dessa tribuna.
Caríssimo presidente, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Também nos alegra a presença de ex-deputados aqui presentes que vão acompanhar e receber o convite também. Então, eu sou o Padre Joel, sou reitor do Santuário de Caravaggio e nós somos convidados também para apresentar no dia de hoje a festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, que para nós é a maior e mais tradicional festa religiosa do sul de Santa Catarina. Nós estamos falando de uma festa que já acontece há 72 anos e que, por mais que passamos por momentos de pandemia, de reduções, ainda é a maior festa e mais popular. São 10 dias de festa, não é só um dia, são 10 dias com participação popular. Em torno de 40 mil pessoas participam dessa festa, sendo que o nosso distrito de Caravaggio tem 3 mil habitantes. Então é uma redução, uma multiplicação de pessoas. Ela é a mais tradicional da região sul, porque já são 72 anos, e ela só foi interrompida uma vez durante a pandemia da Covid-19 em 2020. E como força da nossa festa, nós temos a fé do povo, que é uma fé muito devotada à Nossa Senhora, e com certeza também os nossos voluntários, que fazem parte dessa festa. Como eu disse, no dia da festa principal, nós temos um bom número de pessoas que participam e todo o nosso povo se torna voluntário. Toda a nossa festa é de voluntariados e isso nos deixa muito contentes. Então fica aqui o convite para todos os deputados, vamos entregar depois em cada uma das sessões e também em cada um dos gabinetes o convite para essa festa. 19 a 28 de maio, 10 dias de festa, nossa festa religiosa, Nossa Senhora de Caravaggio. E o senhor presidente é nosso convidado especial. Venha participar conosco. Teremos a presença também de muitos que já confirmaram e o senhor também está convidado aqui para participar. Obrigado pelo espaço e também obrigado, deputado Zé Milton, pela oportunidade de estarmos aqui. Com a palavra, deputado Zé Milton. Deputado Maurício, senhores deputados, quero aqui, de maneira muito especial, dar as boas-vindas, para a nossa comitiva lá de Nova Veneza, especialmente do distrito de Caravaggio, ao reitor, o padre Joel Sávio, e também ao vereador Zelindo e todos aqueles que acompanham vocês, que estão aqui na Assembleia de hoje, divulgando a nossa romaria, que já existe lá há mais de 72 anos. É uma festa em honra à Nossa Senhora, que tem um grande diferencial. Deputado Rodrigo Minotto, que é ali de Forquilinha, também deputado Tiago Zilli, de Turvo, sabe que as pessoas passam o final de semana inteiro em romaria em direção ao Santuário de Nossa Senhora. É uma festa que agrega muita fé, muita religiosidade, e por isso ela atrai milhares de pessoas, durante o final de semana. São quase 10 dias de festa, mas movimenta ali milhares de pessoas. É muito importante, principalmente pela fé cristã que ela realça, que as pessoas têm em Nossa Senhora, mas também ela é um instrumento também forte do turismo religioso no sul do estado. Eu quero parabenizar ao nosso reitor, pela organização, e toda a comunidade de Caravaggio e Nova Veneza, pela organização dessa festa, e mais ainda, uma marca dessa região, deputado Maurício Kudilac, de Nova Veneza, além da gastronomia típica italiana, da cultura italiana, é a receptividade e o carinho das pessoas. Quem vai uma vez em Caravaggio, ele volta sempre. Então, quero agradecer a visita de vocês, reforçar o convite aqui para todos os colegas deputados, e nós acabamos de receber aqui no plenário uma pleiade aqui de ex-deputados estaduais também, fazer um convite para que se façam presente, do dia 19 ao 28, lá no Caravaggio, na Nova Veneza, participando da festa de Nossa Senhora. Obrigado. Próximo a falar, deputado Tiago Zilli, não sem antes a gente citar a presença do deputado Otávio Gilsto Santos, Ivan Ranzolin, Pedro Bittencourt, Miguel Ximenes, Mário Cavalazzi e Roberval Piloto, ex-deputados aí que com alegria recebemos nessa casa aí. A palavra, deputado Tiago Zilli. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar a todos, parabenizar o deputado Zé Milton pela homenagem
Padre Joel, reitor, leva o nosso abraço a Dom Jacinto, parabéns pela festa, Nova Veneza, Caravaggio, vamos estar presentes lá, importante, olha, para a região, pelo trabalho que vocês fazem, queremos estar presentes. O Padre Joel, que é filho do seu Domingos Sávio, da Dona Irene, nosso conterrâneo lá de Turvo, acho que estão contentes lá com o trabalho, agradecer por tudo, nos colocar à disposição. Parabéns, deputado, pela homenagem. Obrigado. Presidente, me permita, deputado Zé Palavra, deputado Rodrigo Minotto. o turvo para o mundo e para o Caravaggio, né, deputado Zilli? Parabéns ao padre Joel, vereador Zelindo, a moção e esse espaço que o deputado Zé Milton concede nessa Casa Legislativa, aproveitar também a todos que participam lá do Caravaggio, Nova Veneza, nossa cidade querida e vizinha de Forquilinha, que estava de aniversário ontem em Forquilinha, mas desejando, sem dúvida, muito sucesso, e nós sabemos da importância que é a festa e da grandeza que é a festa de Nossa Senhora do Caravaggio, e desejo que vocês tenham sempre, com certeza, o êxito de todas as festas que já ocorreram. Parabéns e conte conosco que nós estaremos lá num determinado momento, saborear as delícias da festa e participando, sem dúvida nenhuma, da grandiosa missa. Muito obrigado. Também em nome dos 40 deputados, aí a bancada do Sul, que é fortíssima, representa com muita determinação a região, em nome dos 40 deputados, fazer a saudação, dizer que muitos deputados estão online, hoje a nossa sessão é híbrida, e que esse convite, Vossa Senhoria, vai ficar aí na TVA, que está ao vivo, e repetindo aí a semana toda. Então, sejam muito bem-vindos, com certeza, todos os deputados que querem estar lá, mas estaremos muito bem representados aí pela bancada do Sul. Obrigado. Se o senhor quiser fazer as considerações finais. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e reforçar o convite, né, todos serão muito bem-vindos. E como o deputado Minotto já lembrou, né, existe uma celebração que é muito concorrida, então todos serão muito bem-vindos para essa e para outras atividades na nossa festa. Obrigado e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado. Deputado Maurício, enquanto a sessão está suspensa, só para fazer um registro com o padre e a comitiva de Nova Veneza, junto com os demais deputados aqui na frente, podia ser? Pode ser. E eu convido o senhor também para participar aqui. Vou estar aí com muito orgulho. Já que o senhor fez voto até em Torres, no Rio Grande do Sul, por favor, chegue até a frente conosco. Presidente, só se me permite, pela ordem, queria registrar a presença do vereador e o secretário de Obras de Sombrio, o Jonas Dávila, o engenheiro Luiz Augusto Alves e o representante da Defesa Civil do município de Sombrio, o Alessandro Matheus Tavares, que vamos ter uma reunião agora no plenarinho sobre a Defesa Civil. Obrigado. Obrigado e sejam todos muito bem-vindos. Nós reabrimos a sessão e passamos ao horário
destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PSOL. Segundo horário pertence ao PL. Com a palavra, deputado Massuco, líder do governo. Vossa Excelência tem o tempo de até 16 minutos. Senhor presidente, demais deputados presentes, nossos cumprimentos, pessoas que nos acompanham no plenário, nosso bom dia. O assunto que me traz esta tribuna, senhor presidente, é para dizer que Concórdia ontem recebeu investimento de 10 milhões de reais na Casan, investimento justo, esperado para a população. A Casan vinha sempre apresentando inúmeras dificuldades de abastecimento de água, e com esse investimento de 10 milhões de reais vai ser possível ampliar a tubulação em 24 quilômetros de rede de distribuição de água. A obra terá início no máximo em um mês e será concluída em 330 dias. Não pude estar presente na assinatura da ordem de serviço, pelo trabalho que estamos exercendo aqui na LESC, mas parabenizar aí o senhor Laudelino, a diretoria, o governador do estado de Santa Catarina, que entendeu da necessidade e a importância desses investimentos para que essas pessoas realmente possam ter água permanentemente em suas residências, uma vez que o consumidor, ele paga a fatura e paga em dia e necessita de um bom abastecimento de água. Também quero aproveitar para dizer que a Regional de Concórdia, sob a gerência do Clayton Casagrande, do IMA, e sua equipe, que aqui o parabenizo, concluíram a licença ambiental para Casan, agora dia 30 de março, e já estou anunciando aqui, haverá mais um investimento de 43 milhões de reais da Casan, e que será possível ampliar em mais de 50% a rede de abastecimento de água no município de Concórdia. Então é muito importante, me sinto também na função de deputado de estar aqui, contribuindo, participando de forma efetiva, a participação do governador do estado de Santa Catarina junto à Casan, para que a gente possa realmente levar ao município um serviço de boa qualidade. Então essa era a minha colocação. Presidente, demais deputados, muito obrigado. Para o restante do tempo do partido, ainda com a palavra, deputado Gessé Lopes. Deputados, imaginem vocês entrar numa partida de futebol, onde vai ter os vermelhos contra os amarelos, com o juiz sendo o Perluí de Colina, e você tem uma partida de futebol onde não tem regra, onde o juiz decide o que quer e como quer. Para um time lateral vale, impedimento vale, tem mais falta, outro não, e assim vai ser o jogo de futebol, favorecendo, talvez, o time vermelho. É isso que está sendo proposto na lei das fake news, que teve aprovação para tramitação rápida na Câmara. Um projeto de extrema importância negativa para o Brasil. Frente a tanta aberração, uma construção falha, sem transparência, sem regra clara do que é, do que não é fake news, do que pode, do que não pode. E o pior que isso, 5 emendas de autoria do TSE. Judiciário interferindo diretamente no legislativo. Só por isso já deveria ser proibido. Então, o juiz
Perluí de Colina, determinando as regras do jogo. Regras que não tem regras, que é a regra da cabeça dele, aquilo que ele decidir por entendimento dele. Alguns, indisponibilização imediata de conteúdos e contas com dispensa à notificação. Então, o juiz Colina vai lá e determina a remoção de uma matéria ou de uma página, e a empresa, o Facebook, o Instagram, que não fizer aquilo que o juiz Colina decidir, ele pode receber multa de até R$150 mil. E ele não precisa nem avisar o dono da conta. Condutas, informações e atos antidemocráticos. Então, o que é ato antidemocrático? Para mim, democracia é a política da maioria. Se a maioria quer, faz-se a vontade da maioria. Como é uma eleição? Ou eu tenho o direito de ter o meu presidente mesmo tendo perdido? Estou tendo que engolir aquela naba lá. Isso é democracia, perdemos. Não vou entrar em detalhes, mas isso é democracia. Então eu não tenho o direito de ter o meu presidente. Mas não é a verdade. Hoje a democracia é a democracia da minoria. A minoria socialmente decide e dita as regras. E os outros têm que ficar calados. Então, há ato antidemocrático. Por exemplo, o pessoal que estava fazendo a manifestação pacífica na frente do Exército era ato antidemocrático. Agora, cambada de vagabundo pedindo liberação de droga, que é proibido no Brasil, aí é democrático. Então, não tem uma regra clara do que é, do que pode, do que não pode. Isso é extremamente perigoso. Compartilhamento de fatos inverídicos ou descontextualizados. Você vai dar uma opinião, não necessariamente a sua opinião remete à verdade, mas é a tua opinião. Será que isso vai ser cerceado? Porque não é a verdade? Olha a periculosidade de um projeto desse, que não é clara as regras do jogo. A pessoa vai ter que, antes de compartilhar um negócio que ela recebeu, vai ter que fazer uma pesquisa na NASA. E ainda assim corre o risco de estar compartilhando coisa que é fake news, porque talvez o juiz Colina não entenda que aquilo seja verdadeiro. Ameaça direta ou indireta de violência ou incitação à violência contra a integridade física de funcionários públicos, se for um cidadão comum, aí tudo bem. Então, de funcionários públicos ou contra a infraestrutura do Estado. Será que relativizar a facada no presidente Bolsonaro vai ser considerado uma ameaça direta ou indireta? Será que jogar futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro também é alguma coisa que remete a uma ameaça? Hoje não é. Hoje pode. Será que vai mudar essa regra também? Comportamento ou discurso de ódio. O que é discurso de ódio? É aquilo que eles querem. Geralmente, o que a minoria quer. Decidiu que é discurso de ódio. Por exemplo, a deputada Ana, que sofreu um acidente de carro, a NSC Lixo publicou lá a matéria, e debaixo é uma aberração os comentários das pessoas, agorando a morte da deputada. A NSC Lixo não apagou nenhum comentário, não teve restrições, não teve Instagram tirando conteúdo, não teve Instagram tirando contas. Então a dúvida que fica é: será que as regras do jogo serão para algumas pessoas, dependendo da sua vertente política e ideológica? Hoje está sendo assim. Será que vamos institucionalizar isso? Por que a esquerda está tão tranquila? Já se perguntaram? Por que eles estão tranquilos? Por que eles estão achando legal? Eles que tanto dizem defender a democracia? Tem coisa muito errada nisso. Se isso for aprovado, deputados,
estará sendo instaurado a ditadura do judiciário no Brasil, infelizmente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. O próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB, PSD. Pela ordem, deputado Altair Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero registrar aqui a presença nesta casa dos vereadores mirim da cidade de Timbó, que estão participando dessa sessão. Sejam muito bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui, que vocês possam prosseguir esse desafio de servir a nossa gente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Inclusive, estou aqui com a saudação em mãos até, saudar os vereadores mirins também, dizer que eu já estive junto com a vereadora Gilmara, que está presente, lá visitando a Câmara e o trabalho dos vereadores mirins. O dia que eu cheguei lá era horário de sessão e acompanhei. Saudar o vereador Edson Bona e o vereador Douglas Marchetti. Sejam bem-vindos, junto com a vereadora Gilmara, a Catherine, que também é assessora e acompanha a equipe, e sejam bem-vindos. Justificar aos vereadores que hoje o plenário não está completo, porque a nossa sessão hoje é híbrida e nós temos deputados fazendo a sessão online. Mas sejam todos muito bem-vindos na casa. Seguimos com o horário dos partidos políticos. Próximo bloco é o Bloco União, PSD, PTB. Próximo horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Próximo horário do Bloco Podemos, Republicanos, Novo. E o próximo horário é do PP. Encerrado o horário dos partidos políticos, nós passamos para a ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem, deputado Neudi Sareta. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, nós queria cumprimentar todos os catarinenses que acompanham essa sessão. Nós estamos tendo um grupo grande de deputados agora de manhã, fazendo a vistoria das obras do contorno viário norte aqui de Florianópolis, e certamente esses deputados não estão impedidos de participar aqui da ordem do dia. Então, eu solicitaria que Vossa Excelência verificasse se há quórum, caso contrário, deixasse as matérias de votação para a próxima terça-feira. Nós, em plenário, não temos quórum, deputado Neudi Sareta, com os deputados que estão no sistema online, daí teríamos sim. Eu solicito, então, a verificação de quórum, a chamada para verificação se há quórum, porque, nesse momento, não há quórum, não sei quantos deputados tem em plenário, mas, virtualmente, aqui nós estamos em 4, né? Eu vou suspender, então, a ordem do dia, porque nós só temos ainda inscrito para falar aqui deputado Mazzocco, deputado Pepe Colasso, temos aqui em plenário o deputado Gessé, temos Gessé, Mário Mota, Altair Silva, Pepe Colasso, inclusive desses 3 inscritos para falar. Não temos quórum. Não tendo quórum, o senhor pede a suspensão da sessão aqui?
Não havendo quórum para votação, nós já tínhamos adentrado a ordem do dia, a matéria fica para a próxima sessão, para a deliberação. Pode ser, deputado, sem problema. Não temos nenhum projeto em votação. Essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 166 a 1708. E essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as indicações 437 a 442. Passamos às explicações pessoais. Primeiro, o deputado inscrito, deputado Pepe Colasso. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputados presentes nessa sessão, deputados que estão online também participando dessa sessão de quinta-feira, cumprimentar toda a população catarinense, e estou ocupando hoje a tribuna desse parlamento para falar de um instrumento de desenvolvimento muito importante da região sul do estado, uma região próspera, com muitas oportunidades, uma região de pessoas empreendedoras, onde nós temos uma esperança de um futuro muito próspero pela frente, e que tem uma história ao longo das últimas décadas muito castigada pela falta de instrumentos, de modais importantes para o seu desenvolvimento. Nós passamos por um longo período, desde a década de 80, sofrendo muito no sul do estado, com a carência de modais, de instrumentos importantes que estimulam e propiciam o desenvolvimento de uma região. Eu não tenho dúvida que, ao longo dessas décadas, foi o que posicionou a região sul do estado como a região mais pobre na pujança de Santa Catarina. Nós, por um bom período, tivemos uma dificuldade de desenvolvimento por falta desses instrumentos. O nosso porto de Imbituba, que é um porto importantíssimo para escoar toda a economia da região sul, para escoar a economia do estado de Santa Catarina, por um bom período ficou estático, sem um investimento, na década de 80, de 90, e foi a partir de 2010 que nós começamos a ter um porto em pleno funcionamento. Não foi diferente a BR-101, que, com toda a campanha que teve com a sua duplicação, desde 1996, 97, 98, ela apenas teve a sua duplicação realizada no norte do estado. O sul ficou esquecido por um bom período, e nós tivemos, de fato, a duplicação feita, realizada, executada no sul do estado, de fato efetivo só a partir de 2013, 2014, quando ela se encerrou com a inauguração da Ponte Anita Garibaldi no município de Laguna. Eu estou colocando um pouco desses instrumentos, que são instrumentos importantes, que não tem como um empresário, uma empresa vir se instalar numa região do estado sem ter esses modais importantes para o desenvolvimento, sem ter uma BR duplicada, sem ter um porto realizando, escoando a sua economia, e sem ter também um instrumento que eu vejo muito importante, que foi uma luta do povo sul-catarinense por décadas, e que é por isso que eu subo nessa tribuna hoje, que é para falar um pouco do aeroporto regional Humberto Bortoluzzi, o aeroporto de Jaguaruna. Esse aeroporto foi uma luta da comunidade sul-catarinense, lideranças políticas, empresariais, lá no início de 2000, 2005, 2006, lutaram por essa obra. A obra do aeroporto regional foi uma obra muito bem estudada, deputado Mário Mota, bem planejada, o local que foi escolhido, porque nós temos hoje em torno de 1 milhão de habitantes no sul de Santa Catarina, e esse aeroporto ele foi colocado numa área geográfica onde ele fica entre Florianópolis e Torres, onde esse raio abrange
um público de mais de 1 milhão de habitantes. Então, economicamente, ele é um aeroporto que, além de ser um instrumento importante para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento sul-catarinense, mas ele é um aeroporto que, economicamente, ele foi estudado para que ele fosse um aeroporto também rentável. E por isso que a gente vem hoje aqui fazer esse alerta ao governo do Estado, à população catarinense, primeiro, da importância desse aeroporto para o sul de Santa Catarina, da importância desse aeroporto para o desenvolvimento do sul de Santa Catarina, para buscar a vinda de empresas para o sul catarinense, a oportunidade de gerar riquezas para o sul catarinense, a oportunidade de negócios, oportunidade de turismo, porque nós temos no sul catarinense um litoral fantástico, que pode ser muito bem explorado turisticamente, como as cidades de Jaguaruna, cidade de Laguna, cidade de Imbituba, cidade de Garopaba, que propiciam uma beleza natural importantíssima, cidades que estão cada vez mais gerando negócios, como o Vale do Braço do Norte, na suinocultura, no gado gerce, o gado leiteiro, no setor moveleiro, o setor da facção, como Tubarão, e Criciúma, a potência econômica que é. Então, eu ratifico aqui a importância desse aeroporto para oportunizar essa geração de riqueza e de oportunidades que o sul catarinense tem. E por isso que a gente faz um alerta ao governo de Santa Catarina. Nós tivemos, nessa semana, fazendo uma visita técnica ao aeroporto regional de Jaguaruna. Nós já somos conhecedor do aeroporto, mas para saber tecnicamente as necessidades, senhor presidente, que existe para que a gente possa dar cada vez mais oportunidades de voo, de negócios naquele aeroporto. Esse aeroporto ele foi feito em 2006, tá? E a partir de 2015 que ele começou a operar de fato com voos diários. Hoje nós temos 2 voos diários no aeroporto de Jaguaruna, os 2 voos, um para Campinas e outro para São Paulo. A partir de 9 de maio agora, e é a grata notícia que a gente tem para a população sul-catarinense, nós vamos começar a operar no aeroporto de Jaguaruna 3 voos diários para São Paulo, com a previsão já para os próximos meses, com 4 voos. Então serão um voo para Guarulhos, 2 voos para Congonhas e um voo para Campinas. Isso, a gente recebe essa notícia com muita felicidade, porque isso vai, como eu falei anteriormente aqui, dar uma oportunidade para o povo sul-catarinense de horários, a oportunidade de horários para que as pessoas possam fazer esse deslocamento para todo lugar do Brasil, para todo lugar do mundo, e com isso gerar, oportunizar os seus negócios. Mas nós precisamos ir mais além. É um aeroporto que foi criado, por exemplo, para ser um aeroporto de cargas. Nós temos poucos aeroportos de cargas aqui no sul do Brasil, a exemplo de Curitiba, de Florianópolis, a exemplo de Porto Alegre, mas são aeroportos já que têm, além de cargas, um grande fluxo no seu dia a dia comercial, de voos comerciais. E talvez o aeroporto de Jaguaruna, quando montado para ser um aeroporto de carga, foi justamente pensando para que ele tivesse essa vocação. Mas quando da sua execução, quando das suas obras, a previsão lá que se tinha de se fazer uma pista com uma largura de 45 metros, quando da execução foi feita uma pista com apenas 30 metros de largura. Então, o que a gente vem reivindicar aqui são algumas ações que precisam ser feitas neste aeroporto para que ele possa ter, de fato, esse dia a dia, essa vida plena dele, que continue crescendo em desenvolvimento e gerando oportunidades para o nosso sul catarinense. Tem algumas ações que precisam ser feitas e por isso que a gente alerta o governo do Estado. Nós já estivemos conversando com o secretário de Portos e Aeroportos, o Beto Martins, que é do sul catarinense, mostrando também a nossa luta por essa causa tão importante. O aeroporto de Jaguaruna hoje, além de reformas, ele precisa de um up, ele precisa de investimentos, até para que possa criar uma oportunidade, de fato, para que nós tenhamos uma concessão, que a ideia é se fazer uma concessão nesse aeroporto, para que nós tenhamos uma concessão forte, com empresas capacitadas participando, e que, desse modo, ele possa ter aí um fortalecimento contínuo nesse aeroporto.
O que a gente vê, e conversando com pessoas especializadas, com os administradores do Aeroporto Regional de Laguna agora, todos falam, em média, aí, de um investimento de mais de 40 milhões de reais, para que possa ter uma reforma no seu terminal, um terminal, né, que acolhe os voos comerciais, os voos diários, para que ele possa ter uma construção de um terminal de cargas e ali todos os equipamentos necessários para acolher esse terminal de cargas, que ele possa ter essa ampliação da pista, que aqui eu falei anteriormente, que sem ampliação da pista não oportunizaria a execução, né, o trabalho com transporte de cargas e alguns equipamentos, né, equipamentos que são necessários para os voos, para a segurança dos voos, que no dia a dia operam em Jaguaruna. Em dezembro passado, senhor presidente, para encerrar, em dezembro passado, o governo anterior lançou um edital para concessão desse aeroporto, mas não houve interesse por parte de empresas para essa concessão, justamente devido à falta desses investimentos que ao longo do tempo não tiveram. Por isso que a gente faz esse esforço para aumentar esse diálogo, para alertar o governo do Estado da importância desse aeroporto. Se puderes me dar... Mais um minuto. Obrigado, senhor presidente. Por isso que a gente está ocupando essa tribuna, fazendo requerimentos para alertar o governo do Estado da importância desse aeroporto sul-catarinense, para que haja esses investimentos e que a gente, sim, possa estabelecer um modelo de concessão onde priorize essas obras necessárias que possam, num futuro próximo, fazer com que essa execução possibilite, no aeroporto de Jaguaruna, o aumento dos voos diários, como já estão acontecendo agora, os voos comerciais, mas para que esse aeroporto possa oportunizar o transporte de carga, que faria com que esse aeroporto fosse um aeroporto extremamente rentável e oportunizasse a geração de riqueza e de oportunidade para todo o sul-catarinense. Era o que tinha para hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Pepe Colás. Consulte online ainda. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Aproveito para saudar o vereador Elisandro Mainardi de Mondaí, que se faz presente aí acompanhando a sessão. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para as 19 horas, em comemoração aos 40 anos do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina. Está encerrada a sessão.